Vamos lá, doutor Silvana hoje. Agora o Marcão entrou aqui, Marcos de Mauá. Doutor Silvana entrou, é agora. Vamos lá começar. Começar a bater aquele papo, hein? Marcos, um monte de perguntas aí, que eu sei que você é fã do doutor Silvana também, anos 80, total. Aê! Boa Finalmente noite. consegui, eu não estava achando aqui. Conseguimos! Agora sim. Boa noite, muito obrigado por atender a gente aqui. O prazer é meu estar aqui. Bacana. Qual foi a sua primeira guitarra, a marca da sua primeira guitarra que você ganhou? Olha, a primeira guitarra que eu tive na minha vida foi uma Giannini. Naquela época, muitos anos atrás, era uma Gemini. Era a guitarra que eu achava mais bonita na loja. Foi a que eu pedi meu pai que me deu a guitarra, que eu comprei aqui na Rua Carioca. Rua da Carioca, que é aqui perto de onde eu moro, bem perto. A loja, infelizmente, não existe mais. Poxa, que pena, hein? Eu peguei um Giannini esses dias também, um violão de nylon, bom pra caramba, hein? Aquele sólido. Legal. Timbre Bacana. Essa espetacular. guitarra era cópia de uma Fender. Era Fender Jazzmaster. Era cópia da Fender Jazzmaster, que Mas existe até hoje. o som era parecido ou não? Era muito bom. Naquela época, as guitarras feitas no Brasil eram muito boas, que usavam madeiras boas, usavam captação boa também. Eram boas guitarras. Poxa, bacana. E pedais, quando você teve acesso ao primeiro pedal de guitarra? O meu primeiro pedal foi uma distorção que não tinha nem marca, sabe? Caramba. Não tinha marca, era um pedalzinho azul. Eu me apaixonei por aquela distorção. Eu sempre fui um cara de tocar distorção, de rock and roll. Sempre gostei do som de distorção. Logo depois eu tive um Marshall, um pedal Marshall, também de distorção. Mais tarde, um pouco, eu troquei por um Big Muff, que na época era um Coqueluche também, era o Big Muff e um Wah Vox. Um Wah Vox, aquele Big Muff, e era basicamente o que eu tinha. Mas Legal. tocou. E ali nos anos 70, quais eram as influências? O que você escutava ali naquela época? Chegava o rock and Olha, roll meu mais amigo, eu fácil? era apaixonado por Eric Clapton em primeiro lugar. Clapton sempre Poxa. foi uma paixão para mim. Eu tinha todos os discos. E Jimi Hendrix, que me espantou logo nas primeiras vezes que eu ouvi. Obviamente, Beatles, Rolling Stones. Led Zeppelin também me influenciou demais, como é atual até hoje. Aqueles arranjos que eles faziam. E The Purple. Essas coisas assim, basicamente foram essas Legal. influências. E a sua primeira banda foi o Dr. Silvano ou teve uma outra banda Não, antes? não, eu tive várias bandas antes. A primeira foi uma banda que eu, aos 14 anos, falava para todo mundo que eu era guitarrista na escola, mas eu não era, eu não sabia tocar direito, eu só sabia tocar uma música. Aí eu falava para todo mundo que eu era guitarrista e um rapaz disse assim, olha, tem uma banda lá na minha rua que eu acho que eles estão precisando de guitarrista. Naquela época tinha solista e ritmista. E eu queria ser solista, mas eu não sabia solar nada. Aí entrei para uma banda que chamava New End. E eles foram me ensinando. Primeiro que eles tinham a necessidade. Depois que eu ajudei eles a pagar um equipamento que eles tinham comprado. Então eles não tinham nem a condição de me expulsar da banda, porque senão perdia aquele faturamento. E eu levei eles para minha casa, para ensaiar lá. Meus pais sempre foram muito acolhedores nesse sentido da minha escolha. E deixaram a gente ensaiar na sala, lá, arrumam bateria, equipamento de som e tudo. E os caras foram me ensinando, assim, no grito mesmo, me dá o disco, retira esses solos aí e tal. E eu fui aprendendo na vontade. Eu tinha muita vontade. Naquela época não tinha as aulas como tem hoje, não tinha nem professor de guitarra direito. A guitarra era muito nova no Brasil. Ah,
Entendi. E nessa época tava rolando a cena ali, o Vimana, Lobão, o Hit. Você chegou a interagir com essa galera que tava formando banda ali? Não, nessa época, o mais popular no Brasil, no Rio de Janeiro, era, apesar de ser de São Paulo, era Roberto Carlos, Jovem Guarda, sabe? Tinha as bandas que mais faziam sucesso era Renato Session Caps, os Figures, sabe? Que depois eu vim a conhecer muita propriedade, mas era uma coisa assim, tinha uma divisão, sabe? Nessa época no Rio de Janeiro tinha uma divisão, que era um submundo que tocavam as bandas de rock mais avançadas, que era Analfa, Bubbles, que depois virou a Bolha, Divers e algumas outras bandas que eram desse tipo, tocavam músicas que a gente gostava de ver, que era Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple, essas coisas todas assim, Rolling Stones também, Beatles muito, e tinha um outro pessoal que era mais do subúrbio, que tocava as músicas que eram versões dos Beatles, era muito cultuado isso. As versões dos Beatles tocavam Roberto Carlos, tocavam Fernando Mendes, e essas coisas assim que eram mais brega pra gente, sabe? Tinha muito esse preconceito do pessoal do subúrbio, que era brega. Depois eu vim a conhecer e entender que não era nada daquilo. Legal. E Mutantes também já era dessa época aí? Ou Mutantes veio um pouco depois. Já foi mais do movimento da Tropicália, movimento dos baianos, da Tropicália. Aí veio Mutantes. Nessa época, eu era hold. Na época do Mutantes, eu cheguei a participar de alguns shows dele como hold da banda que abria, que era dos amigos meus divers, que era irmão dos caras que eu tocava, na rua, perto lá que eu aprendi a tocar. Eles tinham os irmãos, tinha uma banda mais avançada, que tocava nesse submundo aí, que era... Tinha basicamente dois clubes que faziam muito isso na Zona Sul, que era o Monte Líbano e o Caiçaras. Davam festas assim, espetaculares. Festa com 2.000 pessoas, que tinha aquela iluminação de reto projetor, com aquelas bolas psicodélicas de tinta. Para mim foi muito impressionante. Pela primeira vez que eu vi guitarras como Fender, Gibson, bateria Ludwig, órgão Hammond. Era um sonho conhecer aquilo e eu vi de perto. Comecei a conhecer aquelas coisas de perto. E me encantei, eu ia muito nesses bailes. Só que eu não tinha muita grana para isso. Aí eu passei a ser hold. Eu montava equipamento, eu carregava tudo em 2, 3 combis. Eu sozinho para carregar o instrumento todo, mas eu adorava aquilo. Porque tinha umas bandas que faziam teatro aqui, Teatro Teresa Raquel era histórico, nesse lance de rock and roll. Tinha muitas bandas de São Paulo tocar lá, tipo Casa das Máquinas e outras coisas assim. E eu frequentava lá o teatro, mas ficava na porta, tentando ouvir. Quando eles abriam as portas, a gente entrava para ver o equipamento. Tá? Tinha uma meia dúzia que ficava na porta lá ouvindo o som. E eu fui crescendo nesse meio assim. O meu auge foi quando eu comecei a trabalhar como hold, carregando as combis lá, os equipamentos. Eu testava os equipamentos, porque era músico. Na época ainda principiante, mas era músico. E conheci os instrumentos bons, o equipamento de som, como funcionava todo o esquema, e tinha a chance de ver de perto Mutantes, Sérgio Mendes, e essas bandas assim que eram mais da moda na época do rock and roll no Brasil. E comecei assim, sendo hold. Bacana, ó, galera que é hold aí, ó, tem esperança. O Cícero ganhou o Brasil depois. E o Dr. Silvana, como começou, como vocês se conheceram, como rolou isso? Depois que eu aprendi a tocar guitarra, quer dizer, eu aprendi mesmo, eu não aprendi até hoje. Mas, por exemplo, eu já tinha desenvoltura de fazer baile. Eu comecei a fazer baile. Começa na rua, você fazendo uns bailezinhos, depois você passa por uns clubes que te dão oportunidade.
vai fazendo, entrei em 1973, entrei na Ordem dos Músicos para tirar carteira. Meu pai fez questão que eu estudasse um pouco da teoria para tirar a carteira de músico. E assim eu fiz. Estudei um ano de teoria musical lá para tirar a carteira de músico e tirei a carteira de músico. E vi um anúncio lá de uma dessas bandas do subúrbio, que a gente tinha um pouco de preconceito. E disse, pô, eu vou lá ver como é que é esse negócio. De repente, não é nada do que a gente pensa, de meio ridículo, meio brega. Não, fui lá ver os caras, conheci os caras. Eles tinham muito trabalho. Todo fim de semana tinha clubes. Na década de 70, aconteceu um fenômeno que praticamente todos os clubes do Rio de Janeiro faziam baile ao vivo. Trabalhavam com bandas ao vivo, bandas cover. E eu fui ganhando esse status. Fui trabalhar com esses caras aí e fui vendo como era a realidade daquele negócio de subúrbio, que todos os lugares davam bailes, a gente ia fazer 4, 5 horas de baile, tocávamos covers, 70 músicas, 70 músicas, sabíamos tocar aquilo tudo. E eu fui descobrindo isso. Aquilo ali é uma escola. É uma escola que você vai aprendendo ao vivo, você vai aprendendo percepção musical, que é saber o que a guitarra faz, saber o que o teclado faz, bateria, baixo, sabendo as vozes, sabendo os vocais, tirando letra em inglês, apesar de ainda não saber, tentava ao máximo. Os que tinham mais conhecimento de inglês que eu tinha curso, tentávamos tirar as letras, eram mais difíceis de conseguir, porque não tem a facilidade hoje, mas longe da facilidade hoje. E fui fazendo baile. Nos anos 70 todo, entrei nos anos 80, 70 todo. No final dos anos 70, entrou muita discoteca, a gente foi perdendo campo de trabalho, porque os bailes passaram a ser mais de discoteca. E eu comecei a acompanhar artista. No meu caso aí, o principal foi o Márcio Greik, porque eles moravam perto de mim, o Márcio Greik morava, o empresário dele morava perto de mim, e eles começaram me chamaram para tocar de guitarra. O cara viu passar uma guitarra e disse, tem guitarrista? Estamos precisando de guitarrista aqui na banda do Márcio. Aí que é legal, aí fui aprender a música do Márcio Greik, aí que deu o passo para as grandes viagens, porque aí fazemos shows no Acre, fazemos show no Nordeste, porque tinha aquela época do showmício, o ano político, o ano político, os políticos faziam shows para angariar público para eles poderem falar. Então a gente viajava o Brasil inteiro, ficava um mês fora, fazendo showmícios e fazendo show, ainda mais que ele era artista, frequentava chacrinha e tal coisa. Aí na aba a gente ia sempre no programa de chacrinha ver como é que era, conhecer aquele lado artístico, mais artístico. E quando faltou um baterista lá, eu tinha que sair o baterista, porque basicamente eu comecei a conhecer melhor a banda e saber mais do repertório, e faltou um baterista, não pôde mais comparecer, e indicaram um outro baterista, que era o Edu Lissowski, que ficou muito meu amigo, morava perto de mim também, eu morava na Laranjeira, no Rio de Janeiro, e tivemos a ideia de fazer o Doutor Silvana, porque entramos na década de 80, estávamos acompanhando o Márcio, e tinha muita banda de rock. Começou basicamente com a Blitz, Paralamas, e foi seguindo assim. Depois veio as bandas de Brasília, e foi proliferando aquele movimento de rock que eu considero que foi o último movimento de música popular brasileira, que foi o Rock Brasil. Depois disso, a coisa desviou e nunca mais teve um movimento que se possa dizer movimento musical do Brasil, brasileiro. O brasileiro autêntico, para mim, foi o último movimento, foi o Rock Brasil 80. E a gente fez várias fitas demo. Muita gente não deve nem saber o que é isso. Fita demo era uma fita cassete, magnética, que era fácil de mexer, fácil de gravar.
A gente gravava no estúdio, passava tudo para que tinha cassete, que era fácil de levar numa gravadora. E como eu já tinha uma certa experiência, como eu ganhei muita experiência, inclusive de gravação, eu já gravava. Eu já gravava no estúdio música de coletânea, música infantil, eu fazia essas coisas. Eu já estava pegando manejo de estúdio, de gravação, e conhecendo alguns diretores de gravadora. Então, abriu-se as portas de eu levar as fitas. Mas não foi, a princípio não fui feito assim, sabe? Muita gente pensa assim, pô, chegou lá com a fitinha, mostrou, os caras gostaram. Não, não era assim. Difícil, para começar, era muito difícil eles ouvirem. Apesar de te conhecer, era muito difícil. Depois você tinha que cair no agrado deles, eles gostarem de uma música para investir, achar que você podia fazer um compacto, que muita gente também nem sabe o que é. Compacto era um disco de vinil pequenininho, que tinha duas músicas, uma de cada lado. Às vezes era a mesma música dos dois lados. Eles botavam no mercado para vender. Se fizesse sucesso, eles faziam um LP com você. E basicamente foi esse movimento. Legal. Aí, do Dr. Silvano, eles lançaram 2 EP, né? O EO e o Serão Extra. O primeiro, quer dizer, a gente deu a sorte, que eu sempre falo que o primeiro elemento é a sorte. Você dá sorte de estar, do cara da gravadora te ouvir e gostar e te chamar para fazer um teste, mais ou menos assim. Hoje é um pouco diferente, mas naquela época era assim. Você tinha que conhecer primeiro o diretor da gravadora a te testar. E levava uma fita com todas as músicas que você tinha, e ele escolhia ali se tinha algum sucesso ou não. E nessa época nós levamos lá a fitinha e tinha aquelas músicas todas que saíram no primeiro LP, e a música que conquistou eles basicamente foi o Serão Extra, que é o Eu Fui da Mamãe. Mas por acaso também, essa música, o Serão Extra, caiu na censura. Nós estávamos saindo de uma ditadura e a censura ainda estava uma coisa meio louca. Eles não sabiam se era atentado aos bons costumes, se era política, se aquilo ia fazer bem ou mal. Então eles preferiam censurar para depois estudar se merecia ser lançado. Então essa música, o Serão Extra, caiu na censura. Porque tudo tinha que passar pela censura. Aí caiu na censura essa música e sugeriram, então, a gente lançar um compacto com EO, que era aquela Doutor Silvano e companhia. E o lado B seria uma música bem lentinha, que eu escolhi porque poderia cair numa novela das 6, uma música bem café com leite romântica, que era que você é meiga demais, por você sou capaz, que fez muito sucesso em algumas regiões, não necessariamente no Rio de Janeiro. Mas fizemos esse compacto. E por acaso também, a música EO, como estava numa gravadora, na época era CBS, hoje Sony, ela começou a tocar nas rádios. E foi de muito sucesso espontâneo. Sabe, que naquela época a gente brigava, entre aspas, com o RPM, com Horas Geladas. E a forma da gravadora contar as músicas que tocavam na rádio, eles tinham uma salinha que tinha diversas moças que ficavam ouvindo rádios diferentes e marcando as músicas que tocavam da gravadora. E aconteceu que a música Eu estava tocando mais que Horas Geladas. Eles estavam trabalhando mais Louras Geladas e, naturalmente, o Eu estava funcionando mais. Aí eles acharam que valia a pena ser investido. Aí conquistamos o nosso primeiro LP, que foi o LP que tinha a música Serão Extra, Eu, Paca a Mãe para Ver Se Pica, e outras menos concorridas, essas que se destacaram mais. E nisso comecei também a fazer um segundo LP. Tinham músicas que fizeram menos sucesso, mas chegaram a fazer como o Incerteza, Madrugada, algumas músicas
sucesso que a gente chegou a tocar no Chacrinha, chegou a tocar no Faustão, Perdidos na Noite, na época, era o Faustão da Band. E foi assim. A história do Dr. Silvano foi basicamente o resto da história. Foi acontecendo no Brasil inteiro. E a gente chegou com um Serão Extra a primeiro lugar em quase todos os estados. A gente viajava muito, era muito solicitado. Não ganhei dinheiro de burro que eu sou, né? Mas tá em tempo ainda. Oh, você falou que a introdução de EO é um arranjo bem expressivo, assim. Você se inspirou em quem para Porque criar? naquela época a gente estava tentando fazer um New Wave. Era muito época de New Wave. Inclusive a música entrou numa coletânea chamada Back to New Wave, que era uma coletânea da Sony. Aliás, entrou em diversas coletâneas. A música Serão Extra também entrou em diversas coletâneas. Filme, por exemplo, a música Tacamanha entrou nos filmes normais. A música EO entrou no Rock Estrela. E algumas músicas assim entravam até em filme. Poxa, bacana. E os royalties, você acha que eles eram justos na época e hoje em dia eles continuam iguais? Como que funciona? Os sonhos? Os royalties. Eu sempre falei assim, às vezes as pessoas vão ficando amargas porque tem muitos sonhos e os sonhos acabam não se realizando, porque o tempo passa. A magia da coisa está em você renovar os sonhos, sabe? Não alcancei naquela meta, agora tenho outras metas, outros caminhos. Os sonhos têm que continuar, senão acaba a esperança e acaba a sua vontade de querer vencer de alguma forma. Entendi. Mas você acha que o repasse do direito autoral naquela época e nos dias de hoje eles são diferentes? Melhorou alguma coisa ou continua? Não, eu acho que não melhorou absolutamente nada. Esse sistema no Brasil é muito deficiente, porque você não tem como medir. Não tem como medir. Isso aí é coisa do ECAD. O ECAD faz uma contagem, acha que você tocou tanto e te repassa um preço que ele cobra no Brasil inteiro, faz um montante. Desse montante aí, teoricamente, as distribuições seriam percentuais, seriam de acordo com o que você toca, com o que você executa. Mas você não pode medir isso, sabe? Não pode medir, nem todas as rádios que tocam você pagam ao ECAD, são cadastradas. Então, quer dizer, não há como mensurar isso no Brasil inteiro. Eu posso estar arrebentado lá em Rondônia que ninguém nunca vai saber, sabe? Eu nunca vou ter o recolhimento. Será que eles estão me pagando o que eu realmente estou tocando? Não sei. Não, é impossível saber. Nós não podemos controlar o Brasil inteiro, nós não temos fiscais para isso. Os fiscais seriam do ECAD. Tento acreditar que seriam, que é uma coisa justa, mas eu ganhei tão pouco que eu acho que não é justo, não. Mas você acha o Spotify ele é mais justo no caso? É mais fácil de Não chega a trabalhar? ser justo, porque Spotify, YouTube, todas essas Deezer, todo mundo come na mesma, sabe, na mesma bandeja, tudo a mesma coisa. Você não sabe quanto eles estão executando, quanto não estão. Eles pagam ao ECAD. Cai tudo na mesma rede, sabe? O Spotify não paga diretamente a você, nem o YouTube, nem o Deezer, nem a Amazon, nada. Todo mundo paga o ECAD, e o ECAD te distribui. Da mesma maneira que era nos anos 70, 80. Não interessa, você fez sucesso pra caramba, que você não vai poder contar quanto que você fez sucesso. Você tem que acreditar no cristão. É só isso. Basicamente Cara. isso. Talvez E no momento em que a plataforma te pagar diretamente, poderia solucionar um pouco. Mas eu acho que isso é praticamente impossível acontecer. você acha que é um câncer que está na música? Hã? Você acha que é um câncer que está na música brasileira? Olha, hoje em dia, o que funciona
são as plataformas. Realmente, as plataformas alcançam longe. Vão para a Europa inteira, vão para... Antigamente não tinha isso. Antigamente você tinha 5 televisões, 5 rádios de segmento, segmentada, jovem, rock, essas coisas. Então você não tinha muita escolha. Hoje não, você tem um lançamento profundo, um alcance magnânimo, um alcance universal. Porém, como é que você vai controlar isso? Como é que você sabe que sua música está estourada lá em Taiwan? Não tem como. Então, quer dizer, ela pode alcançar longe. Hoje todo mundo consegue botar uma música. Antigamente não, você tinha que convencer a gravadora, convencer a rádio, convencer o público, convencer a televisão de te colocar lá para você divulgar sua música. Hoje não, você bota direto, amanhã está na China, na Austrália, está em todo lugar do mundo. Você botou numa plataforma. Porém, como que você vai divulgar sem dinheiro num mundo desse, num mar desse de músicas que são colocadas diariamente? Sabe, tem que ter muito dinheiro para investir aí e impulsionar sua música. Ou seja, basicamente, o jabá que se pagava antigamente. Você chegava na rádio e dava uma graninha para fazer uma promoção, para comprar coisas para sortear, para impulsionar a sua música. Você estava pagando a propaganda da sua música. Chamava jabá preconceituosamente. Hoje não, hoje é institucionalizado. Você paga para impulsionar. Não é jabá, entre aspas, é a mesma coisa. Você tem que comprar o teu espaço, você tem que comprar a tua promoção. Entendeu? Então hoje acontece a mesma coisa. Tem que ter muito dinheiro para impulsionar, para você ter muita visualização, muito seguidor, muita propaganda. Propaganda é algo de negócio, continua sendo desde aquela época. Legal. Vamos voltar agora para o Dr. Silvano. Vocês ficaram de 84 a 93 direto. E quando o Ricardo saiu da banda, você pensou em chamar algum vocalista ou você já foi assumindo direto? E ficamos 85, a gente fez muito sucesso. Lançamos o disco, fomos logo para o topo, foi bom. 86, 87, começamos a gravadora a fazer um segundo disco, que não foi tão sucesso, tão impulsionado, mas aí por esse motivo também, em 88, o Ricardo preferiu optar por tentar fazer uma carreira artística, que é um problema de muitas bandas que agora, uma carreira solo. Sabe, muitas bandas acontecem isso. Aconteceu até com o Queen, que dirá com o Dr. Silvano. Aí o Ricardo tentou sair para fazer uma carreira solo. Teve convite de um selo ou outro, não me lembro bem. E ele conseguiu até lançar alguma coisa, mas não foi muito adiante. Nesse embalo, o Edu também saiu da banda. O Edu era o baterista, que fundou comigo. O Edu teve boas oportunidades com Fábio Júnior, com outros artistas. Depois fundou o Celebrare, que era aquela banda de baile famosa do Rio de Janeiro, que ficou muito tempo aí no top, fazendo todas as festas de empresa e tal. Fazia um baile, voltou para um baile. Fazia um baile, o Celebrare. Aí o Edu saiu, o Ricardo saiu, ficou eu e o Zulu. Tentei colocar um cantor, chamei um baterista, que era amigo meu, era até do Grafite, tocava Mãe Maria. Como o Grafite tinha se separado, tinha acabado, eu chamei o baterista deles para tocar comigo, Paulo Moraes. Gravou o terceiro disco comigo. Foi eu, Zulu e Paulo Moraes. Por quê? Eu não conseguia acertar um cantor. Não conseguia acertar um cantor que tivesse dentro da política da banda, do jeito da banda. E os caras falaram, me deram a sugestão para eu tentar cantar. Eu tinha muito conhecimento de backing, de canções vindas lá do baile. Eu tinha conhecimento. Também gravava, tinha conhecimento músico de gravação. Você tem conhecimento de afinação, dessas coisas todas, uma certa
tranquilidade. Eu tentei fazer isso, apesar de eu não ser cantor, até hoje não me considero cantor, apesar de estar 40 anos cantando. Não me considero cantor, mas tentei e deu certo. Acabou dando certo, porque o público já me identificava como o Dr. Silvano, sabe? Por um motivo ou por outro, Gordinho Engraçado eu era do Dr. Silvano. Então não considerava a banda do Dr. Silvano. Considerava que o Gordinho Engraçado era o Dr. Silvano. E foi tomando vulto isso aí, depois que eu comecei a cantar, então foi mais fácil ainda. Eu virei o próprio Dr. Silvana, personagem da banda e a figura que precisava. E foi assim, assim até hoje. Eu fui cantando ali, deu certo, fizemos um terceiro LP, fizemos um quarto LP, fizemos mais 2 CDs, mais 2 ou 3 CDs, que algum até não saiu, mas continuamos assim, até hoje funciona dessa maneira. Tentei outras formações, tentei formações mais pop, que foi sempre considerada naquela época, apesar do nosso show ao vivo ser um show de rock, bem rock, nós éramos considerados uma banda pop engraçadinha. Então, quer dizer, tentei umas formações mais pop, com sax, com teclado, mudamos de uma maneira ou de outra, mas me encontrei realmente nos anos 2000 com um trio, que foi basicamente o começo, um trio, baixo, guitarra e bateria. Ricardo cantava. Agora eu cantava, baixo, guitarra e bateria. E disso aí eu estou há 20 anos. Com meus companheiros aí, o Wagner e o Maurício Melo. Wagner Beraldo e Maurício Melo são meus companheiros assim, por enquanto, vamos até o fim. Bacana. Tanto é que as pessoas hoje em dia elas nem lembram do Ricardo, né? Elas lembram da sua imagem, do Dr. Silvano, Faz fazendo o muito refrão. tempo. Já faz muito tempo, realmente. Só vão se lembrar se procurarem Chacrinha ou aqueles programas daquela época, sabe? Que as imagens até nem sempre, não são tão muito boas. Porém, tem as mais novas, os programas de televisão mais novos, que já sou eu cantando. Aí a pessoa faz uma confusão e acaba esquecendo da figura do Ricardo. Mas que foi a mais importante, porque os sucessos vieram com a voz dele. Depois, apesar de eu ter regravado tudo, o que permanece são os com a voz dele. O refrão de Serão Extra, que você faz uma voz de uma menina. Quando eu descobri que era você que fazia, eu falei, não pode ser. Foi mamãe esse negócio assim. Virou uma meio palhaçada, porque no começo, bem no começo da carreira, nós tínhamos uma garota, também que era esposa do Edu. Mas antes da banda fazer o sucesso, tinha a ideia de fazer a vozinha fina ali com ela fazendo. Só que ela saiu. Saiu e a gente precisava da voz fina. Aí eu disse assim, eu vou fazer que aí eu já faço a palhaçada de vez, aí já fico o palhaço encarnado. E foi o que aconteceu. Eu acho que isso que chamou muita atenção, sabe? A parte engraçada da coisa. Chamou muita atenção para a nossa banda. Bacana. Eu lembro que estava assistindo o programa Livre uma vez, que reuniu vocês, o Inimigos do Rei, teve mais bandas que eu não vou lembrar agora. Uhum. E aí o Serginho perguntou quem que fazia o refrão, você falou eu. E você fez igualzinho de 85, né? Lançado. Falei, cara, foi nesse dia que eu descobri. Eu falei, não acredito que é ele que faz, que é o Cecílio que faz. Acho que foi em 95, 94. Uma coisa dessa daí. Então, foi sempre isso. Marcou muito a banda por causa dessa vozinha fina e a palhaçada. Legal. A gente sempre foi uma banda de graça, de fazer graça. Assim como foi o Traje, depois o Mamonas, um pouco da Blitz também, o Miquinhos Amestrados. Então, nós éramos a parte engraçada do rock nacional. E continuamos assim, até hoje. Legal. E o show de hoje em dia, já tive a oportunidade de ver algumas vezes,
Vocês colocam, fazem uma coletânea do rock anos 80, pegando mais a irreverência ali. Conta um pouco do show do Dr. Silvana hoje em dia, no repertório de hoje. É, o que aconteceu foi o seguinte, a mudança não foi muito nossa, a mudança foi mais do público. Se você pegar um show, tem até show gravado, pegar um show dos anos 90, era 70% autoral, 30% cover. O pessoal curtia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você não fizer 95% de sucesso, porque hoje o povo prefere muito mais cantar junto. O povo hoje preza cantar junto. Então, a gente faz os sucessos dos anos 80, não são nossos, que nós não temos tanto sucesso assim, nós fazemos Legião, fazemos Traje, fazemos Paralamas, essas coisas assim. E o pessoal canta, só que a gente toca um pouco da nossa forma. Não exatamente covers, sabe? Copiar igualzinho, a gente não faz isso. A gente toca mais rock and roll como a gente acha que deveria ser, sem perder a característica do povo acompanhar cantando, sabe? Essa é a mágica hoje em dia, você tocar sucessos para o povo cantar. É isso que todo mundo faz questão. Legal. E você acha que tem espaço para um álbum ou um EP novo do Dr. Silvana nesse Eu, pra frente? particularmente, não acho que tenha espaço para um álbum novo. Talvez uma música ou duas músicas, mas quem sabe, tem um pensamento momentâneo. Pode ser que daqui para semana que vem mude esse pensamento. Mas, no momento, não tenho a intenção de fazer coisas desse tipo. Lançar um álbum, não tem mais CD, não tem, eu só colocar na plataforma 12, 15 músicas, sei lá. Prefiro tentar colocar uma ou duas, sabe? Então, no momento, eu não penso nesses lançamentos, não. Mesmo porque colocar, às vezes, na plataforma não é tão fácil como a gente pensa. E a divulgação disso também não é tão fácil. Entendeu? Ficamos no show, às vezes eu boto uma música nova no show, boto um lançamento como uma ponte assim, entre dois sucessos, alguma música que tem algum apelo, e acaba funcionando. Legal. E a rotina de shows de hoje em dia, ela é parecida com a rotina de shows dos anos 80, do Dr. Silvana, no caso? Hoje, de uma certa forma, está um pouco mais fácil, porque na época do Dr. Silvana, no início, o Brasil não tinha muita estrutura, era mais difícil você encontrar estruturas de show. Sabe, você ia para lá, o equipamento era ruim, não condizia, não adiantava você pedir, porque eles não conheciam marcas, não conheciam nada disso, no rider que você entrega, no mapa de palco, eles não entendiam disso. Hoje não, dificilmente você vai fazer um show que não exista uma equipe especializada em equipamentos que colocam equipamento de qualidade, um bom som, bons técnicos, boa iluminação. Hoje em dia é muito mais fácil isso. Então, quer dizer, os shows são melhores por causa disso. Eu acho que talvez por causa dos festivais dos anos 80 para cá, festivais internacionais, o pessoal foi valorizando mais a qualidade sonora dos shows. Antigamente não, botava uma caixinha só, o público estava interessado mais em ver o artista do que de ouvir realmente a qualidade da música. Hoje não, a qualidade é um pouco imprescindível. É verdade. Eu vi o Humberto Gessinger falando que, do Engenheiros, não, Humberto do Engenheiros, que eles foram fazer um show e aí tinha Marshall, tinha só equipamento bom. E aí ia ter o show do Echo and the Bunnymen, a produtora chegou, tirou tudo e colocou aqueles amplificadores de estudo, pequeno e microfone. Era bem isso assim nos anos 80, rolava muito. Uhum. É o que acontece. Quando vem um show de lá, e nisso, quando eles trazem o equipamento, quando eles trazem a produção deles, é bom que a gente vá aprendendo cada vez mais. Agora, todo o Brasil está aberto a aprender isso, a aprender a colocar uma qualidade. E é o que a gente está fazendo. Você vê que tem o Rock in Rio, por exemplo, e tem outros festivais até que vêm para cá, trazem tecnologia, e a gente vai aprendendo e cada vez mais nossos shows vão ficando com mais qualidade. Graças a Deus. Amém.
Que eu sou músico, também tenho banda, eu sei como que é. E a frequência de shows hoje em dia ela é igual dos anos 80 ou diminuiu um pouco? Bem, obviamente, nos anos 80, nós éramos sucesso. Então, era tudo estádio fechado, estádio lotado. Hoje já não é mais assim. Porém, antigamente, na época dos anos 80, nós éramos sucesso. Então, era óbvio que a gente ia encher o local, porque era muito sucesso, estávamos em todas as televisões, todas as rádios. Hoje, não. Nós já somos reconhecidos pelo nome que nós somos. Sabe? Tem esse reconhecimento. Doutor Silvana, esse é um reconhecimento melhor, porque não estamos na fama. Estamos só no reconhecimento pelo nome, pela história que tem. 2, nós somos basicamente especialistas em motociclistas. Festa de motociclista. Festa de motociclista é sempre muito cheia. Sabe? Tem festas de 5 mil, de 5 a 10 mil pessoas. Como tem barzinho que a gente faz às vezes, tem 100 pessoas. Não faz muita diferença. A diferença é que é bom tocar para muita gente que relembra aqueles shows antigos, que te relembra festivais antigos. Mas o barzinho também tem muita qualidade, que é uma coisa mais intimista, você consegue falar uma piada melhor, consegue fazer um show mais intimista. No show já grande, não, você tem que mandar bala mesmo, mas funciona tanto um quanto no outro. E hoje, esses grandes festivais, assim, então, motociclista, festa de prefeitura e próprios festivais de rock, funcionam bastante, vai muita gente, tal, não é como quando você está no sucesso, que só faz festa de estádio. Mesmo porque, até hoje, caiu um pouco o negócio da fama. A fama é mais difícil de alcançar hoje em dia. Porém, as estruturas estão melhores para receber público. As estruturas estão bem melhores, sabe? Os lugares estão bem mais acessíveis do que era antigamente. Vide o primeiro Rock in Rio, né? Que foi naquela lama toda. Foi. Né? E hoje em dia é um espetáculo. É verdade. E o show tem uma duração de quanto tempo? Olha, eu faço geralmente de 1h15 a 1h30 de show, porque eu acho que mais que isso fica um pouco cansativo para todo mundo. Tanto para nós que já temos uma certa idade, quanto para o público também. Você vê que tem aquelas atrações que vêm internacionais, essas shows de 2 horas, 2h30, já enche o saco. Você mesmo vendo na televisão, no sofá da sua casa, acaba enchendo o saco. Porque eles começam a enrolar muito. Se você vê hoje um show do Guns N' Roses, por exemplo, o último show deles, primeiro, o Axl Rose já não estava cantando agradavelmente tudo. Você foi generoso ainda. Depois, para enrolar o show, eles botaram em um festival de solos de guitarra, que ele ficava meia hora fazendo solos, parece uma enrolação, uma encheção de linguiça, meio desnecessário aquilo, sabe? Você pontuar uma vez, agora fica uma coisa muito longa, enche o saco, aí você acaba trocando de canal, trocando de televisão, ou então indo tomar uma cerveja no show. Eu acho que de 1h15 a 1h30 de show faz muito sucesso, faz muito bem. Todo mundo fica com vontade pedindo mais e não enche o saco. As pessoas saem animadas, saem alegres. Ainda mais que quase sempre você tem show de abertura. Sabe? Então, se vão 3 horas, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma atração. Tem 1 ou 2, 3 bandas. Eu dou muita força a isso, a terem mais atrações diversificadas do que você ficar tentando encher linguiça 2, 3 horas de show. Não cabe mais isso. Isso não tem nenhum fundamento, na minha opinião. Verdade. E falando de estrutura de palco, eu lembro que nos anos 80, anos 90, você levava
uns refletores, aí tinha aquela estrela que aparecia na sua barriga, você corria no palco. Era você entregava uma encenação ali. E eu percebi que hoje é um show mais light ali, você preza mais o som, Porque né? naquela época, basicamente, tudo era novidade. O raio laser era uma novidade. A iluminação, aquele spa, o holofote de fundo, te seguindo. Hoje não, é tudo muito automático, sabe? São aquelas lâmpadas de LED que já ficam ali, tudo automatizado, acende assim, acende assado. O show de luz é um show à parte, sabe? Naquela época não era novidade. Tudo era novidade. Onde se apresentava no Brasil, o pessoal ficava espantado. Aqueles raios laser na minha barriga era novidade. Hoje não é mais. Sabe? Hoje é muito difícil acontecer uma novidade. Nem fogos de artifício são novidade mais. Às vezes os caras botam fogos de artifício, mas já é uma coisa corriqueira. Os festivais têm isso. No Pan-Americano tem isso, no futebol tem isso. Aqueles fogos de artifício viraram uma mesmice. É aquele negócio que eu falo. Quando você vai no Réveillon, na praia de Copacabana, é legal 1 ano, 2 anos, depois é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito pouca renovação de coisa. Mas naquela época, não. Tudo era novidade. Era tudo novidade. Hoje, não. Se você tiver um bom show de iluminação, é um show à parte. Sabe? Um bom técnico de iluminação, um bom equipamento de iluminação, mas nem sempre você consegue. Travou aqui agora, hein? Voltei. Então, nem sempre você consegue isso, um show à parte de iluminação. Mas quando consegue, é muito bom. Hoje já é mais complicado ter uma novidade. Até agora, não tem aparecido nenhuma novidade nesse sentido como era antigamente. Legal. Bom, a gente está chegando no final aqui. Vou fazer a última pergunta agora aqui para você. Tá. Te agradecer mais uma vez por você ter atendido a gente. E vamos mais para frente marcar mais uma, que tem muita coisa para perguntar. Com prazer. Com prazer. Isso é a forma como eram antigamente as entrevistas, que você precisava ir num lugar, você precisava ir numa televisão ou qualquer coisa nesse sentido, apesar de ainda continuarem tendo, esses intermédios assim são muito bons, que ainda mais isso permanece. Isso tem replicado várias vezes. Não importa quantas pessoas estão vendo agora, mas quantas pessoas verão, sabe? É muito importante para a gente esse espaço que vocês abrem, são muito importantes para nós artistas, porque de uma certa forma estamos no conforto da nossa casa, falando com você, uma coisa que vai ser replicada por diversas vezes, por milhões de pessoas, milhões talvez exagerem um pouco. Não, milhões, vai ser milhões. Por muitas pessoas, e a gente está confortável aqui, pode falar até mais longamente, porque é uma coisa muito privada, é uma coisa tete a tete. Então, quer dizer, nós é que temos que agradecer a vocês que têm essa iniciativa de fazer esses podcasts aí, essas entrevistas. Hoje é podcast, né? Na época era entrevista. Mas é muito bom isso, é muito bom falar dessas coisas e as pessoas conhecerem essas curiosidades que a gente pode contar, porque é a nossa vida, o que a gente viveu e a gente gostaria que as pessoas ou aprendessem com isso ou se divertissem com isso. É verdade. Bom, questão de cena musical, assim, vocês se consideram mais anos 80 ou mais anos 90? Não, mas nos anos 80, mais anos 80. Os anos 90, para nós, foram meio obscuros, pelos seguintes motivos. Como tinha passado os anos 80, aquele boom do rock and roll, nos anos 90, você vê que foram poucas bandas no cenário brasileiro. Foi o Skank, o Jota Quest, o Charlie Brown, talvez mais uma outra, umas 2 ou 3 a mais.
Então fecharam um pouco, as televisões não queriam mais a gente, os rádios não queriam mais, as gravadoras queriam tentar outras coisas. Queriam tentar o sertanejo, a lambada, o forró, algumas coisas nesse sentido. Então, os anos 80 foram tudo, que voltaram nos anos 2000. Dos anos 2000 para cá, de 2000 para cá, começaram a proliferar os flashbacks. Tanto é que se entra hoje no Rio de Janeiro, num Uber, as rádios que mais tocam são as de flashback. Tocam anos 70, anos 80, principalmente anos 80. Então, quer dizer, eu sou anos 80 para sempre. Forever. Muito obrigado, Cícero. Valeu, O pessoal aqui obrigado mandando mensagem, que pode 10 minutos estar cada vez melhor. Tem pessoal aqui mandando fã-clube da Paraíba. Tem bastante barato, gente. cara. Muito legal, muito legal. Muito bom falar com todos vocês. Em breve, se quiser marcar, estamos de novo aí. Beleza. Vamos conversando aí, vamos acertando aí. Em breve a gente marca mais uma. Aí, pra galera mandar perguntas aí. Muito obrigado, Cícero. Boa noite. Obrigado, Bom você. carnaval. Valeu. E valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.